Bom, gente, eu quero estudar uma coisa com vocês hoje, como nós estamos na véspera de Pêssego, é uma coisa muito importante. Quando a gente estuda um assunto, eu acho engraçado que, fazendo um retrospecto, em 1980, quantos anos fazem? Quantos anos? 1980. 45 anos atrás, nós estudamos um assunto. Nós e mais algumas congregações aqui no Brasil. Eu vou citar o nome só para que não estou falando nada de mal, né? Em 1978, 79, nós fizemos um contato com uma comunidade nos Estados Unidos. Naquela época não tinha internet, não tinha nada. Era por telefone ou correio, né? E começamos a estudar mais teologia, além da que nós tínhamos, com aquela comunidade. O nome daquela comunidade é Igreja de Deus do Sétimo Dia. Church of God Seventh Day. Lá nos Estados Unidos. Nós fizemos contato, fizemos amizade e começamos a estudar em 1979 aproximadamente, até o ano de 1984. Está saindo duplo, né? Até 1984. 5 anos. Estudamos teologia e teologia sistemática com essa comunidade lá. E fizemos uma aliança com essa comunidade. E essa comunidade ensinava uma coisa totalmente nova. Para nós foi totalmente nova. Que Yeshua, que Jesus, Yeshua, não morreu sexta-feira. Morreu quarta. Entenderam? Yeshua morreu numa quarta-feira. Essa semana de Pêssego agora está coincidindo com a semana de Pêssego da época de Yeshua. Preste atenção no que eu estou explicando, isso é importante. Então, terça-feira é dia 13 de Nissan. Após o pôr do sol, quando o sol se põe, já é 14. Tá? 14 de Nissan. É o dia de celebrar Pêssego. E Yeshua, Jesus, ele celebrou Pêssego com os seus discípulos. Antes acho que eu não tenho esse versículo aqui, mas eu vou passar ele para vocês. Talvez consiga mostrar aí no... Agora vai dar confusão, né? Em Marcos, capítulo 14, foi a leitura responsiva, né? Vamos abrir nossas Bíblias lá em Marcos 14. Vamos ver na Bíblia aqui o que diz. Isso é importante, viu, gente? Marcos 14. Marcos, capítulo 14. Verso 12. Não dá para ele mostrar ali? Oh, ele consegue, hein? Olha só. Consegue mostrar até na transmissão? Tá bom, não, então deixa aqui. Vamos ler, 14 e 12. Quem está com a Bíblia na mão aí, leia para nós. Eu vou tentar resumir, para ajudar nesse entendimento. Pode ler. E no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Olha, veja bem, o que Yeshua perguntou para os seus discípulos? Onde quer... Aliás, ele não, os discípulos perguntaram para ele, né? Aonde queres que façamos os preparativos para
comeres a Páscoa. Tá. Então tá. Deixa eu ver aqui e tal. Aqui aparece o local. Vamos ver o 16 agora, verso 16. E saindo seus discípulos, foram à cidade. E acharam como lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Eles acharam o lugar e prepararam o quê? A Páscoa. Tá? Aí, Yeshua vai comer a Páscoa com seus discípulos, tá? Que hoje o pessoal conhece como a Santa Ceia. Ele participou da ceia com seus discípulos. Agora, eu vou pular para Lucas 22:15. Lucas, capítulo 22. Capítulo 22, verso 15. E disse-lhes: Desejei muito comer. Vamos ler o 13 primeiro. Vamos ler o 13, 14 e 15. Vamos lá. 13 e 14. Indo eles, acharam como lhes havia sido dito e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com eles os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Então, Yeshua comeu a Páscoa ou não comeu? Comeu, certo? Olha, desejei muito, verso 15, comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo, verso 16, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Tá? E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti entre vós e tal. Aqui começa o 19. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isso é meu corpo e tal. Então nós temos aqui a Páscoa, tá? E a ceia. Nós usamos 4 cálices. O terceiro cálice é o cálice da ceia desse ceder aqui, tá? Agora em João 13, verso 1. Vamos ler. João 13, 1. Já nós vamos para o estudo aqui. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Yeshua que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O 2 agora. Verso 2. E, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Olha, aqui nós temos, está falando da ceia, que é de Pêssar, tá? Agora, Yeshua coloca água na bacia e lava os pés dos discípulos. Quer ver, ó? Verso 4. Levantou-se Da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Continua. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Então nós temos aqui o lava-pés. Você vê que ele levantou-se da ceia. Ele fez uma parada, uma interrupção na ceia, deitou água numa bacia e lavou os pés dos seus discípulos. Nós fazemos isso também na cerimônia de Pêssar. Depois ele teve aquele incidente que Pedro não queria, mas Pedro depois permitiu, né? Agora nós temos o mandamento do lava-pés, o verso 13. 13.
Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Porque Continua. eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então aqui ele ensina o lava-pés, que era para ser praticado. E que nós fazemos nessa data. Por que que é importante? Porque muitos fazem a cerimônia de Pêssar e não fazem o lava-pés. E está aqui, ó. Está aqui, eu estou mostrando que está escrito. Se não quer fazer, é problema de cada um, mas que está escrito, está. E está mandando fazer. Não é? Eu vos dei o exemplo, verso 15, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então ele mandou fazer. Depois ele volta para a mesa. Quer ver, ó? Quer ver? Vamos ver aqui. Que ele volta para a mesa. Então, verso 21, vamos ver. Vamos ler o verso 21, quando ele começa a revelar o Judas, né? Tendo Yeshua dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade, vos digo que um de vós me há de trair. E aí é onde ele vai molhar o pão no vinho e vai dar para Judas. Então ele volta para a mesa e continua a ceia, tá? Aí é celebrada a ceia e é dado o bocado molhado para Judas. Mas, na sequência, o que aconteceu quando ele terminou de celebrar a ceia? Vocês sabem o que aconteceu? Ele foi para o Getsêmani orar. Depois da ceia, ele foi para o Getsêmani orar. Naquela noite. E lá no Getsêmani, o que aconteceu? Com Yeshua? O que aconteceu no Getsêmani? Ele foi preso. Ele foi entregue por Judas e preso naquela mesma noite. Então, olha, vamos lá. Quer ver uma coisa? No capítulo, deixa eu ver se eu acho aqui para frente. Jesus é preso no Getsêmani. Está no capítulo 18 de João. Eu acho que eu não vou encontrar aqui o verso que fala. Olha, ele é levado perante Pilatos naquela noite ainda. Ele é levado perante Pilatos, ele é preso, e o Sinédrio leva Yeshua, prende Yeshua. Vamos ver o verso 12, 18, 12 de João. João 18, 12. Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Yeshua e o amarraram. 13. E conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, e era o sumo sacerdote daquele ano. Então tá. Agora vem aí, né, que ele vai ser entregue depois para Pilatos. Vamos ver aqui. Vamos ler o verso 28 agora. Verso 28. Depois levaram Yeshua da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo. Tá vendo? Era de manhã.
Ó, ele fez a ceia com os discípulos, foi para o Getsemane orar, foi preso e conduzido às autoridades. E, de manhã cedo, ele foi conduzido para a audiência. Vamos continuar então, verso 28. Vamos ler de novo. Depois levaram Yeshua da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo. E não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Mas que Páscoa? Estão entendendo? Olha, no outro dia de manhã, Yeshua tinha comido a Páscoa de noite. De manhã, de noite ele foi preso, foi conduzido às autoridades e foi entregue às autoridades romanas por mão das autoridades judaicas para uma audiência, para julgamento, e eles não entraram para poderem comer a Páscoa. Mas que Páscoa? A Páscoa não foi comida por Yeshua já na noite anterior? Porque a Páscoa judaica era no dia seguinte. A Páscoa judaica era depois do pôr do sol do dia 14. Estão entendendo? Aí eles dizem o seguinte, Yeshua, Jesus, antecipou a Páscoa, fez antes, porque senão ele não ia comer a Páscoa, ele ia morrer e não ia comer. Como ele foi morto nesse dia aqui. Foi julgado e foi pregado lá no madeiro, e 9 horas da manhã ele foi conduzido para lá, na terceira hora do dia, e 3 horas da tarde Yeshua morreu. E antes do sol se pôr, nesse dia, eu vou dizer que era quarta-feira, para vocês entenderem, na quarta-feira, antes do sol se pôr, ele foi tirado da cruz e foi sepultado. Por quê? Porque não podia ficar corpo pendurado no madeiro de um dia para o outro, virado de um dia para o outro. Então ele foi tirado antes do pôr do sol e foi levado para o sepulcro. Tá? Mas por que então que as autoridades judaicas entregaram ele na mão dos romanos para a audiência e não ficaram lá? Porque eles não queriam se contaminar? Porque eles iam comer a Páscoa no dia após o pôr do sol desse dia, no dia 15. Isso é importante, gente. Tá? Que seria, então, numa quinta-feira. Tá? Seria numa quinta-feira. Deixa eu ver uma coisa aqui. Verso 14. Vamos ler o 14 agora. Verso 14. (14). 19 e 14. 19 e 14. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta. E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Está vendo? Preparação da Páscoa. Então, esse dia, essa quarta-feira que Yeshua estava ali sendo entregue, crucificado, era a preparação da Páscoa, porque a Páscoa era depois do pôr do sol. Eu estou sendo meio chatinho, insistente, para vocês entenderem. Tá? Era quase a hora sexta, quase meio-dia. Aí, leu 15. Leu 15. Mas eles bradaram: tira, tira, crucificam. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. 16. Então, consequentemente, entregou-lo para que fosse crucificado. Crucificado. Então, isso por volta do meio-dia. E Tá? tomaram Yeshua e o levaram. 17.
E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Tá. Eu estou pulando o texto por causa do tempo, tá? Então eles crucificaram Yeshua, tá? Deixa eu ver aqui, eu vou pular mais um pouquinho. Vamos ler o verso 28. 28. Isso tudo na quarta-feira, depois do meio-dia. Vamos. Depois disso, sabendo Yeshua que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Continua. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. E encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no esopo, lhe a chegaram à boca. 30. E quando Yeshua tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Yeshua morre. Horário, 3 da tarde aproximadamente. Verso seguinte, 31. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. É por isso que o povo confunde que era sexta-feira. Mas aí está falando que era o sábado. Porque era o sábado festivo. Era o dia da festa de Hag Matzot. Mas os judeus da época já celebravam Pêssar na data errada. No 15. Por quê? Quem será que celebrou na data errada? Foi Yeshua, Jesus, ou foram os judeus? O que vocês acham? Se alguém tivesse que ter feito na data errada, teria sido Jesus ou teria sido os judeus? Judeus. Então, esse dia seguinte ao que ele morreu, era um sábado festivo. Não era o sábado, o 7º dia da semana. Isso aí, oportunamente, eu dou um estudo para vocês provando isso. Que esse sábado não era o 7º dia da semana. Tá? Então, Yeshua foi tirado e foi levado para a sepultura, né? Aí vai falar da sepultura de Yeshua. Vamos ver aqui, quer ver? Ó? Vamos ler o 41 e o 42. 41 e 42. E havia um jardim naquele lugar onde fora crucificado. E no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Yeshua. Tá vendo? A preparação dos judeus, que era a véspera da festa que eles faziam como Pêssar, mas que era dos asmos. Então eles colocaram Yeshua no sepulcro antes do sol se pôr. Agora veja bem uma coisa, vamos contar comigo, que ele foi sepultado antes do sol se pôr. Vamos supor que o sol se pusesse 6 horas e 5 horas da tarde ele foi colocado na sepultura, antes do sol se pôr. Então, de quarta para quinta, quantas noites tem? Quarta para quinta. Uma noite. Quinta para sexta. Sexta para sábado. 3 noites. Quinta-feira de dia. Ele passou no sepulcro, ele já estava sepultado. Quinta-feira de dia. 1 dia. Sexta-feira de dia. Sábado de dia. 3 dias. Quantos dias e quantas noites? E Yeshua falou, assim como Jonas ficou, eles pediram um sinal messiânico para ele. Ele falou, vou dar um sinal. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 no ventre do peixe, desculpe. Assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites
no seio da terra. É um sinal que ele deu, messiânico. E bateu aí com a minha explicação, não bateu? Agora, vamos supor que seja sexta-feira, que tenha morrido na sexta. De sexta para sábado, quantas noites? Uma noite. De sábado para domingo, 2 noites. 2 noites, não deu 3. Sexta-feira de dia. Um dia. Sexta não, sábado, né? Porque se ele foi sepultado sexta-feira à tarde, sábado de dia. Um dia. E ele ressuscitou de madrugada, que eles dizem que foi de manhã, na manhã do domingo que ele ressuscitou. Então foi um dia e 2 noites só. Entenderam? A noite de sexta para sábado, de sábado para domingo, e o dia de sábado. Um dia e 2 noites. Como é que é terceiro dia? Entenderam? Sábado foi o primeiro dia, domingo foi o segundo. Não tem terceiro aí. Que ele ressuscitou no terceiro dia, não tem. Entenderam? Então, gente, esse estudo aí é um estudo muito profundo. A morte de Yeshua na quarta-feira. Por sinal, essa semana está batendo com a semana da morte de Yeshua. Em 1979, 1980, nós estudamos com a Igreja de Deus americana, dos Estados Unidos, e do México e do Canadá, e abraçamos essa fé. E uma igreja adventista, que é a adventista da promessa, os irmãos devem conhecer, os irmãos adventistas, ela também abraçou isso aí. Ela defende, desde 1978, 79, a Igreja Adventista da Promessa defende a morte de Yeshua na quarta-feira. Então, aqui no Brasil, tinha 2 instituições que defendiam esse ensinamento. Os Adventistas da Promessa e nós, desde 1980. Agora está todo mundo pregando isso aí. Bonito, né? Legal, né? Ó, um assunto difícil de entender. Esse assunto não é fácil de entender. E eles descobriram do nada isso aí, caiu do céu, um ET ensinou para eles. Pegaram a coisa pronta e estão explicando por aí, mas quem trouxe essa mensagem para o Brasil foram os Adventistas da Promessa e a nossa comunidade. Tá? Só para esclarecer. Agora, eu quero que eles digam como é que eles descobriram isso, porque não é um assunto fácil. Então, eu gosto de citar a fonte, sabe? Quando eu aprendo. Por isso que eu estou falando, eu não tenho vergonha de dizer que nós aprendemos com os adventistas, a Igreja de Deus do Sétimo Dia Americano. Não tem. Por quê? Por que vai ser humilhação para mim? Não. Sinal que a gente está aberto para aprender, não é? Mas, gente, agora veja uma coisa. Vamos voltar no que eu queria falar aqui. Os judeus faziam Pêssar na quinta-feira, no dia 15, e não no 14. O Cordeiro Pascal morreu no 14. Yeshua morreu durante o dia 14. O Cordeiro Pascal morreu no início do 14 e vamos ver, vamos agora voltar no estudo lá na outra tela agora, na minha tela aí, a tela de compartilhamento. Na hora que aparecer ela aí, essa aí, né? Vamos ver Êxodo 12:1. O que está escrito aí? Êxodo 12:1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: esse mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. E o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Aí, né? Agora vamos ver Levítico 23. Agora vamos ver o que a Torá vai dizer, gente. Ó, se a Torá disser que Pêssar é no dia 15, amém. Vamos baixar a cabeça, vamos baixar a guarda e dizer, não, a Torá é no dia 15.
Mas vamos ver o que a Torá vai dizer. Vamos ver aqui. Levítico 23, verso 5. O que está escrito aí? No mês primeiro, aos 14 do mês pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias desse mês é a festa do Asmos do Senhor. 7 dias comereis asmos. No primeiro dia, 15 de Nissan, tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Gente, olha, esse 15 de Nissan aí, eu coloquei entre aspas, não está escrito, tá? Mas veja bem, no primeiro mês, que é Nissan, ou Abib, aos 14 dias do mês, pela tarde, é o quê? É 14 ou é 15 que está escrito aí? Não entendi, vocês não responderam. É 14 ou 15? Você tem certeza? Lê de novo lá, por favor, lê de novo. Vocês não lê direito, fica meio enrolado aí? Lê de novo. No primeiro mês, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E 15? E aos 15 dias desse mês, é a festa dos asmos. Não, peraí, tá errado. Dia 15 é o quê? Não é possível isso aqui, viu? Tem coisa errada aqui. Tem coisa errada. Dia 15 é a festa dos asmos. Não é Pêssar? Não. E Pêssar é que dia? Não. Vamos ler mais. Vamos ler Êxodo 12, 6 agora, aqui embaixo. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Levítico 23, 5, nós já lemos, né? Vamos pular. Vamos ler números. Números agora. Ó. Números. Celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo. Peraí. Celebre os filhos de Israel a Páscoa quando quiserem celebrar. Não. Lê direito aí, por favor. Eu acho que eu vou pedir para outra pessoa ler. Passar o microfone para outro. Vamos lá. Celebre os filhos de Israel a Páscoa qualquer dia. Leiam lá, vamos lá. Isso aqui é Torá, gente. Torá não é brincadeira, hein? Eu fui chamado não é de falso profeta, não. Eu fui chamado de falso mestre. O cidadão pregou aí agora essa semana e falou, tá levantando falsos mestres por aí. Eu fui intitulado, eu sei que é comigo, porque... Olha que azar. Ele estava fazendo uma transmissão, esse cidadão, e ele fez uma enquete. Ele fez uma enquete na transmissão dele, no chat. E ele perguntou assim, Pêssar é dia 14 ou 15? Aí botou embaixo, é dia 14, é dia 15. Botou duas respostas. Na enquete. E eu entrei no chat, eu não aguentei, eu entrei, por isso que eu fui chamado de falso mestre. Eu não aguentei. Sabe o que estava lá, a resposta da enquete, gente? Vocês não acreditam. 85%, 87% responderam que era dia 14, a Páscoa. E os outros 13% respondeu que era dia 15. Meu Deus, contra ele. O pessoal que estava na live, na enquete, ele não soube fazer enquete. Ele fez de boa fé, levou bordoada, né? O próprio povo dele, que estava ali, respondeu que Pêssar era dia 14. Mas é lógico. E não 15. 15 foi 13 participantes. 87 respondeu que era 14. Aí eu entrei lá. Eu entrei, meti a colher, né? Falei, é dia 14, não 15. Entrei lá. Recebi bordoada, bem feito, né? Quer apanhar, não entra
Bem feito. Vamos lá. Números 9, 2. Vamos ler. Lê certinho agora, por favor. Lê devagar, sem pressa, vai. Celebrem. No dia 14 deste mês... Não, eu quero que leia o 2. De volta, tá bom. Celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo. Tempo. Que tempo? 3. Que tempo? Quero 3 agora. No dia 14 deste mês, ao crepúsculo da tarde. A seu tempo, a celebrarei. Peraí. Está escrito a seu tempo aí? Que antes ele falou que era para celebrar no tempo, né? Agora ele falou que foi a seu tempo? Mas ele explicou que era dia 14. Vamos ver de novo, vamos ler de novo. Começa no 3 de novo. No dia 14 deste mês, ao crepúsculo da tarde, a seu tempo a celebrareis. Segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos, a celebrareis. Ah, não é possível um negócio desse. Ainda disse aí, ó, segundo todos os seus... Quando eu falar, tenta colocar a minha imagem, tá? Para ver a minha cara aqui, tá? Não, mas eu tô vendo lá, ó. Eu não enxergo para trás. Eu ainda só consigo enxergar para frente. Eu vou pôr um retrovisor aqui, porque daí eu vejo, né? Olha, gente, olha, eu tenho que rir, não dá para ser sério, isso é uma brincadeira. No dia 14 deste mês, ao crepúsculo da tarde, a seu tempo a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos a celebrareis. Como é que é 15? Vamos em frente. Números 28, 6. Números, ó, mais um texto, ó. Números 28, 6. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. Oh, meu pai, viu? Será que é a lente do meu óculos? A lente tá boa, tá meio embaçadinha, mas... Como é que é? Números 28, 6. Como é que é? Por isso que eu participei de muito debate. E ganhei muitos debates, porque eu não dou moleza. Não vem passar melado na minha boca, não, que não adianta. Vamos ler de novo aí, Números 28, 16. Vamos ler. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. Como é que você está lendo 15 aí? Como é que os falsos mestres é que estão errados? O falso mestre está lendo 14 aqui, o mestre verdadeiro lê 15. Meu pai, viu? Vamos ler Esdras 6,19. Quem sabe Esdras fez na outra data. Vamos ver Esdras. Os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. E aí? E aí, gente? Ah lá. Dia 14. Você que gosta de colocar os pedacinhos do vídeo, tá aí um pedacinho bom. E aí, como é que faz? Esdras fez no dia errado também. Era no 15. Ah, meu Deus. Vamos ver Josué. Vamos ver. Será que Josué dá uma colherzinha de chá? Vamos ver. Josué. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E aí? Como é que fica? Josué também. Josué. Tá por fora. Falso mestre. Não. Meu Deus do céu, eu tenho medo de blasfêmia, gente. Olha, Yeshua adiantou o Pêssar. É isso? Falou. E Yeshua adiantou. Yeshua não adiantou nada. Yeshua fez na data certa. Quem atrasou foi Anás e Caifás que estava... Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não acho que essa mudança de data de Pêssar de 14 para 15
que foi uma coisa assim, totalmente errada. Porque tinha que cumprir a Escritura. Se fosse feito na data certa, Yeshua ia morrer na data errada. Então eles fizeram Pêssah na data errada para Yeshua morrer no dia certo. Para ele fechar com a Torá e ser o cordeiro que morreu no dia 14. Pronto. Então eu não vou dizer que o Anás e Caifás estavam fazendo porque algum motivo tinha. Agora, uma coisa eu vou dizer. No meio judaico, quando alguém faz as coisas erradas, ele é punido. Se Yeshua tivesse fazendo ceia, fazendo Pêssah, no dia errado, já era um motivo para ele ser punido. Ele e os apóstolos. Ó, nós estamos prendendo você aqui, você vai ser julgado, mas vamos prender esses apóstolos também, porque mataram o cordeiro tudo fora da data. Fizeram Pêssah tudo antecipado, vai todo mundo preso aqui. Não fizeram? Eles não celebraram com Yeshua lá, não comeram Pêssah com Yeshua? Yeshua não falou, desejei muito comer esse Pêssah com vocês. Mas na data errada. E não aconteceu nada, ele não foi punido por causa da data do Pêssah. Foi punido por outros motivos. Entenderam? Então, Josué, você também fez no dia 14, né, Josué? Que coisa, né? Gente, raciocine comigo. Quando Êxodo 12, 22, dia 13, pôr do sol, cordeiro é morto, é celebrada a Pêssah naquela noite, né? E vamos ler o verso 22 aí, naquela noite que eles estavam comendo o Pêssah, eles tinham que fazer ali, além de comer o Pêssah, eles tinham que fazer mais uma coisa. Duas coisas tinham que fazer. Vamos ler Êxodo 12, 22. Tomai um molho de estopo, molhai no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós sai da porta da sua casa até pela manhã. Peraí. Ó, instrução, hein? Primeiro Pêssah, tá? Tomar um molho de sopo, molhar no sangue que estiver na bacia e marcai o portal, a verga da porta, lá para o lado de fora da porta, com sangue. Para quê? Para que aquela marcação com sangue? Por quê? Para o anjo destruidor que vinha, que hora que o anjo vinha? Qual era o horário do anjo? Meia-noite. E quando o anjo visse aquele sangue na porta, pulava, porque Pêssah quer dizer salto. Ele saltava aquela casa e caía na casa do egípcio. Na casa do egípcio, quem morria? O primogênito. O filho mais velho. Tá? Mas era só o filho que morria? O que mais que morria? O gatinho mais velho, o cachorrinho mais velho, o porquinho mais velho, que o egípcio certo comia porco. O primogênito, o primeiro filho daquela casa ali morria. O primogênito. Então, como é que o egípcio podia escapar dessa? Beni? A Beni está dormindo lá atrás, deixa eu perguntar. Como é que o egípcio escapava dessa uma aí de ter o filho morto, o animal mais velho morto? Como é que ele escapava? Não, o egípcio não fazia. Como é que o egípcio fazia, gente, para escapar dessa? Ele ia para a casa do judeu, ô vizinho. Mas sabe o que acontece? Muitos egípcios acreditavam na fé do povo judeu.
Eles acreditavam. Então, nessa hora, o meu vizinho judeu, eu era um egípcio. Ele chegava, vizinho, tá vindo uma destruição aí, você crê no nosso Deus, vem para cá com o seu filho. Vem você, traz o seu filho mais velho, traz o gatinho mais velho, o animal mais velho que você tem aí, vem tudo para cá no quintal de casa aqui, porque o anjo da morte vai passar meia-noite e vai entrar na sua casa. Não, vocês não têm sangue na verga da porta, vocês não podem fazer isso. Vem para minha casa. Então o egípcio ia para a casa do judeu e ficava lá. E ficou lá. E não foi morto. Esses egípcios eram os que saíram com o povo de Israel do Egito, que acompanharam o povo de Israel quando saiu de lá. Eram, vamos dizer, prosélitos, eram egípcios que já estavam crendo no Deus de Israel. Entenderam? Entendeu, Beni? A Beni agora está acordada, né, Beni? Não estava dormindo? Não era a Beni? Ah, não. Era o Nonato que estava dormindo, então. Não? Que aí tá sério, eu não posso provocar muito, sabe? Tem que provocar e ficar quieto. Entenderam? Então, duas coisas que eles tinham que fazer: passar o sangue no umbral da porta, e a outra coisa que eles não podiam fazer, vamos ver aí, é o Números 9:12. Números 9:12. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa, a celebrarão. O que aconteceu aí com o cordeiro que morria, que era assado naquela noite? O que a família tinha que fazer? Tinha que comer tudo até amanhã, até amanhecer, naquela noite, tá? Então, não podia deixar carne pro dia seguinte. Essa era uma coisa. E a outra coisa era o quê? Não podia quebrar o osso, o que mais que eles não podiam fazer? O pessoal que estava na casa. Sair da porta. Isso é importante vocês entenderem. Duas coisas que eles não podiam fazer. Eles não podiam, passava o sangue lá, fechava a porta e não saía de dentro de casa até amanhecer. E não deixava sobrar carne também até o amanhecer. Então eu pergunto para vocês, meus queridos, tem jeito de você entender que esse povo, naquela mesma noite, saiu do Egito? Que eles estavam comendo a carne? Não tem como, gente. Aquilo foi na noite seguinte. Então pensa, não tem como ser no dia 15. Porque se fosse no dia 15, eles não podiam sair da porta para fora. Como é que eles saíram do Egito? No dia 15 saíram do Egito, se não podia sair de casa. Então pensa, não foi no dia 15. Entenderam? Entenderam mesmo? Foi no dia 14, gente. Vamos ler Êxodo 12, 29. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. E o 30? Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais, e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Entenderam? Isso é importante. Agora é a Cristina que está dormindo. Qual Cristina? Tem as três aqui? Ainda bem, né? Que eu não citei qual, né? Hã? Claudete que dormiu? Não, tem 3 Claudetes. 3 Claudetes. A Cristina não. Ah, tá.
Então, gente, vocês estão entendendo? O que aconteceu? O nosso povo ficou trancado dentro de casa, comendo a carne do cordeiro, o anjo lá fazendo a destruição, e na casa dos egípcios, e lá no palácio do faraó, como é que estava o clima lá? Terrível. Mortos, primogênito de animal, de gente, tudo, até o primogênito do faraó estava morto. Então, se levantou um grande clamor no Egito. Vamos ler agora, na próxima noite, o que aconteceu. Na próxima noite, Deus tira o povo. Partiram, pois, de Ramassés no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês, no dia seguinte da Páscoa. Não vai, meu Deus. Espera aí. No dia o quê? No dia 15 do primeiro mês, no dia seguinte da Páscoa. O povo saiu do Egito no dia seguinte. Saiu. E que dia era esse dia? Mas não era Pêssar? Dia 15 não era o Pêssar? Não. O Pêssar foi que dia? Dia 14. Sim. Eu não sei. Será que eu que sou falso mestre? Eu não estou entendendo, viu? Se eu sou falso mestre, eu quero me converter, por favor. Eu não estou conseguindo entender aqui que foi Pêssar nesse dia. Não estou conseguindo entender. Vamos lá. Partiram, vamos ler de novo. Partiram, pois... De Ramessés, no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês. No dia seguinte da Páscoa. Seguinte. Ô, cabecinha. Saíram os filhos de Israel por alta mão aos olhos de todos os egípcios. Meu Deus, né? Item 5. Vamos mais uns detalhezinhos aí importantes. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá o destruidor... Volta um pouquinho que eu estou lá em cima. Mas tá demorando para ler demais, viu? E entre vossas casas... É mesmo? Eu li errado? O que é que você... Tá demorando muito para ler. Vai. Permitirá os destruidor que entrem em vossas casas para vos ferir. A Carla fica mexendo lá na tela, tá vendo? Para fazer veneno. Viu? Aí a irmã não consegue ler, eu pago o pato aqui, né? Pois é. Então tá. Aí nós já lemos, agora o item 6 aí. Partiram, pois nós já lemos também, né? Sim. Agora vamos ler esse guardar e pois a festa. Agora vamos ver a festa, gente. Agora sim, agora... Vamos lá, vamos ver a festa. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia, dia 15, tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardarei este dia 15 nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Esse 15 aí foi eu que coloquei, mas vocês sabem que é no 15, já leram no verso anterior. Sim. Eu estou só lembrando aqui, né? Festa do quê? Vamos repetir o nome da festa, que é no dia 15. Festa de Pêssar. Vamos ler aí. Dia 15, vamos ler. Guardai, pois... A festa dos pães asmos. Como assim? Não é de Pêssar? Não é de Pêssar? Não. Não. Qual que é a festa? Tá vendo? Dia 15 é festa dos pães asmos, não é festa de Pêssar. Não tem Pêssar no dia 15. É pão asmo, que dê a minha imagem lá na tela. Não tem asmo no dia 15. Entenderam? Não tem Pêssar no dia 15. Desculpe, até eu estou confuso. Dia 15, guardai, pois, a festa dos pães asmos.
Seus as... Ah, bom, deixa. Não vou apelar também. Meu Deus, tá feio o negócio. Ai, ai, havia morto. Vamos ver o que o faraó fez. Verso 31 aqui, então. Ó. Vamos começar aqui. Ó. Então, naquela mesma noite, do dia 14, Faraó chamou Moisés e Arão e lhe disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Espera aí. Nessa noite, que o nosso povo estava lá dentro de casa, comendo a carne assada, a porta fechada, esperando amanhecer, o faraó estava em que situação? Liberando o povo, chamou Moisés para conversar lá de madrugada. Já chamaram Moisés de madrugada. Moisés teve que sair para ir lá resolver o problema, né? Olha, levanta, sai do meio do meu povo, você e os filhos de Israel, e de servir ao Senhor, como tendes dito. Então, no meio dos egípcios estava o maior tumulto, mas na casa do nosso povo todo mundo tranquilo, esperando amanhecer o dia. Tá, levai também convosco, vamos ver. Vossas ovelhas e vosso gado. Meu Deus do céu. Tá vendo o que eu fiz aqui? E agora? E agora? Ai, ai. Você apagou para ela falar? Eu tenho que pedir também as bacias. Eu sumi com a página daqui. Os egípcios. Ó, o quê? Ai, vou ver de novo. Share. Será que eu não apaguei a página? E agora, cara? Tá vendo? Fico bravo, é isso que acontece, viu? Não tá aí a tela mais, né? Então, Ctrl Z, não Voltou a minha, né? Mas a... Vamos lá. Aqui, né? É esse tudo? Não, é esse? Isso. Não, isso aqui é outra coisa. Stop share. Fechou? Vê se o senhor não fechou. Pode que esse aqui não tá transmitindo. Só um minutinho, pessoal. Tenha paciência aí, tá? É que eu tava meio nervoso aqui, né? Não tô entendendo nada, né? Deixa eu ver aqui. Onde que tá o estudo? Aonde que tá o estudo? Será que ele apareceu lá? Não? Já estava aqui mesmo, nesse lugar? Eu procuro lá. Tá. Apareceu? Vendo? Eu, se não fosse a Carla, né? Eu estava lendo qual verso? Faraó, né? É esse aqui, ó. Sim. Vossas ovelhas e vosso gado. Hã? Vamos ler, vamos ler. Então, levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito, e ide-vos embora, e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. Então veja bem, o que os egípcios fizeram? Os egípcios entregaram os seus bens, despojos, porque era de direito do povo judeu. O povo judeu era escravo ali. Então eles tinham que dar uma indenização para o povo. E eles começaram a entregar tudo. Sai daqui, sai da nossa terra, porque eles viram que tinha morrido por enquanto os primogênitos, né? Tá.
Então, lançados da terra, porque diziam, todos morreremos. 34. O povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, no dia 14, na parte clara, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Tá vendo? Então, os egípcios deram todos os seus bens no dia 14, na parte clara. Porque o povo só saiu de dentro de casa quando amanheceu o dia. Aí foi a hora de, sai da nossa terra, pega o que vocês quiserem aí, pega minhas joias, o que eu tenho aí, pode sair, pode ir embora, né? Vamos lá. Continua a leitura. Portanto, estenderei a mão, ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo, aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais porei sobre os vossos filhos e vossas filhas, e despojarei os egípcios. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardarei este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Qual que é o dia? O Yom Tov, o feriado judaico. Qual que é? 15. Olha, o 15 é chamado de festa dos pães asmos. Não é Pêssar. Dia 15 não é Pêssar. É a festa dos pães asmos. Certo? Então, ó, guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia, ou noite, vamos dizer, né? Tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis esses dias por estatuto perpétuo. Você vai ver que agora vai dizer que é a noite, né? Vamos continuar. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, ao cabo dos 430 anos, neste mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite, do primeiro dia dos asmos, se observará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Qual é a noite? Dos pães asmos. Dos pães asmos, do dia 15. Entenderam, gente? Existe alguma dúvida aí? Então vocês vejam, vocês acham que Yeshua celebrou Pêssar na data errada? Não. Antecipou? Bom, em relação aos que os judeus nos seus dias faziam, ele antecipou. Mas em relação à Torá, ele não antecipou nada, ele fez certo. Celebrou Pêssar no momento certo. Porque quando ele disse, esse é o meu corpo e tal, ele já estava se colocando como morto, como sacrificado, no mesmo dia. Tá certo? Vamos lá. Seguinte. Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa do Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe, o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Tá aí, mais uma prova. Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus ovelhas e vacas no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedado. 7 dias nela comerás pães asmos, pão de aflição. Porque apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Fermento não aparecerá contigo por 7 dias em todos os teus termos. Também da carne que matares à tarde, no primeiro dia, nada ficará até amanhã. Partiram, pois, de Ramsés no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês,
No dia seguinte da Páscoa, saíram os filhos de Israel por alta mão, aos olhos de todos os egípcios. Gente, vejam bem. Eu acho até curioso que não falar que é festa de Páscoa. Não fala. É a festa dos asmos. Não fala que é a festa de Páscoa. Festa dos asmos. Então, ó, quinta-feira que vem é feriado judaico. É o dia dos asmos. E na outra semana, na quarta-feira, também é feriado judaico, viu, gente? É na quinta da semana que vem e na quarta da outra. Completam-se os 7 dias. Nesses dias não pode ter fermento em casa. Tá? Então, pão, resto de pão que você guarda, bolacha, biscoito, o que mais? O macarrão, gente, o macarrão tem fermento, viu, gente? Na composição dele, porque ele é trigo fermentado, então não pode ter macarrão também. Então você vai tirar todas essas coisas de sua casa. Se você tiver um parente, um amigo, você pode doar ou guardar lá na casa do seu amigo, mas durante esse período, na verdade, desde terça-feira, meio-dia, à noite nós vamos começar o Pêssar. Então vai dar um pouco mais de 7 dias, porque você já não pode ter o fermento. Tá? E você vai, então, você vai tomar café com batata doce, com, como é que chama? Cuscuz, o que mais? Cuscuz é de milho, né? Você vai comer outras coisas, mas não vai comer nada com fermento nesses 7 dias. É uma transgressão grave comer fermento, viu, gente? Não pensa que comer fermento não é. É grave, sim. Tá? É um mandamento sério isso aí. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu preciso mostrar para vocês. Não, terminou o estudo, tá vendo? Se vocês quiserem esse estudo, eu mando para vocês. Tá? Eu acho que, não sei se tem mas se vocês quiserem, eu encaminho para vocês. Certo? Para os internautas também que estejam nos assistindo, é só pedir que a gente manda. Então, terça-feira, até o meio-dia de terça-feira, você vai retirar todo o fermento da sua casa. Tá? Não é só o fermento em pó. Você vai retirar os produtos que têm fermento. Eu preciso tirar trigo de casa, cevada, centeio. Não, não precisa tirar. Você não deve deixar molhar essas coisas. O trigo, por exemplo, se ele molhar, só molhar, cair água nele, 18 minutos depois ele já virou fermento. Entendeu? Então nós temos as matzot, que a gente tem aí, que vocês compraram, mas você pode fazer matzá em casa também, só que aí é trabalhoso, né? Porque tem que assar, da hora que você molhou o trigo até a hora que tirar do forno, tem que ser menos de 18 minutos. Entendeu? Alguma dúvida, alguma pergunta? Aveia eu acho que tem fermento. Hein? Tem. Aveia cevada, ela tem. Aveia é industrializada, né? Industrializada. É como o trigo, industrializado, é um macarrão. Aveia, só aveia eu não sei se contém trigo ou fermento. Mas se ela for industrializada, não pode. Sim, se for industrializada, sim. Tem que ver os 7 elementos lá. Procura lá o nome dos 7 elementos. Os 5 elementos, eu acho que ela faz parte. Cevada. Mas se ela for industrializada. Você pode comer. Você não vai comer pão asmo? E não é trigo. Mas não é fermentado. É asmo, não tem fermento. Então, se a aveia não for industrializada, não for um preparo, qualquer coisa, você pode comer. Então, você vai molhar a aveia para comer. Você vai comer antes.
Menos de 18 minutos. Menos de 18 minutos. Tá? Bom, o que mais que eu preciso explicar sobre esse tema? Eu acho que está tudo esclarecido. Alguma dúvida, gente? Então, nós vamos vir na sinagoga terça-feira à noite, que é o texto. Quinta tem serviço normal aqui, é um serviço de shabático. Tá? Tem o shaharit, a adoração e a Havdalah à tarde. Outro detalhe importante, gente. Num feriado judaico, pode acender fogo somente para fazer o necessário. Entendeu? Para comer. Só que não deve, na orientação judaica, você não deve acender. Você deve ter em casa uma vela voitiva, não sei se é voitiva ou votiva, acho que é voitiva. Aquela vela de 7 dias, você já acende ela na terça-feira. Quando você for acender as luzes do Shabat, não, na terça não tem luz do Shabat. Na terça-feira, não, na terça-feira, antes do pôr do sol. No pôr do sol você vai acender as luzes, na terça-feira. Na quarta. Olha eu que estou confuso. Quarta-feira não é feriado judaico. Quando chegar no pôr do sol, você vai receber o feriado judaico, certo? Você vai acender as velas do feriado judaico. Ner, Shel e Yom Tov. Aí não pode tirar o plástico, viu, Radassa? Senão apaga o fogo. Comprou essa vela, gente, vocês podem acender ela, mas não pode tirar o plástico de volta. Se tirar, ela apaga. Entenderam? Aí você acende ela, acende as duas velas do Shabat e acende ela também. Põe ela num cantinho lá na cozinha, que não tem perigo de apagar. Aí você vai precisar fazer qualquer coisa, você pode pegar o fogo ali com um papelzinho e pôr no fogão e fazer qualquer coisa. Uma vela voitiva. Transferir o fogo já está aceso. Entenderam qual que é o fogo já está aceso, você só transferiu ele. Somente no Shabat festivo. No sábado do 7º dia não pode acender fogo.